Este é o Burnout Social Club, um espaço de pausa, de reflexão e de crítica, onde a gente busca transformar o caos da hiperprodutividade em consciência. Essa é a nossa proposta, uma jornada para transformar aquela sensação de paralisia, que é tão comum hoje em dia, num caminho de autoconhecimento. A ideia aqui é bem simples. A gente precisa entender por que se sente preso, para só então encontrar alguma liberdade. E para entender essa paralisia, nosso roteiro de hoje vai navegar por um verdadeiro mapa da psique. A gente vai explorar 4 territórios bem importantes: a juventude que parece nunca acabar, a sombra materna, o ciclo da impotência e, finalmente, o que seria o caminho da integração. Vamos começar então pelo primeiro território, a chamada juventude inacabada. É aqui que mora um arquétipo que é ao mesmo tempo fascinante e, vamos dizer, um pouco perigoso, conhecido como o puer-eternus, ou o eterno jovem. Esse arquétipo, um conceito que vem lá da psicologia do Jung, representa aquela parte dentro de nós que simplesmente se recusa a amadurecer. Sabe, pensa naqueles mitos dos deuses que nunca envelhecem. Eles são cheios de potencial, mas estão meio que presos numa juventude que foi idealizada. E na vida prática, no dia a dia, esse padrão fica muito claro. A dificuldade com compromissos acaba levando a relacionamentos que não duram. A fuga da realidade para um mundo de sonhos e projetos que nunca saem do papel, isso gera uma frustração que não acaba nunca. É um ciclo que impede a construção de qualquer coisa sólida, de algo real. Mas olha só, é importante dizer que esse arquétipo não é só o vilão da história, de jeito nenhum. Ele também é a fonte da nossa criatividade, da espontaneidade, do espírito de aventura. O grande desafio é que, sem um pingo de maturidade, toda essa energia acaba se perdendo, se dispersando, e vira um obstáculo para o crescimento. Agora vamos para o nosso segundo território. Porque muitas vezes, por trás desse eterno jovem, existe uma força poderosíssima e quase sempre invisível, a sombra da figura materna. Esse complexo não é só uma influência, ele funciona quase como uma lente invisível que a gente usa. Ele vai moldando o jeito como a pessoa enxerga o mundo, as relações, o amor e principalmente a si mesma. A influência dele é sutil, mas é muito profunda. Por exemplo, o medo da independência não é uma coisa abstrata. Ele pode se manifestar como uma culpa que paralisa na hora de tomar qualquer decisão por conta própria. E isso acaba enfraquecendo o ego, a nossa capacidade de agir no mundo. Certo. Então, como é que esses dois padrões psicológicos, o eterno jovem e a sombra materna, se conectam para criar essa sensação de paralisia total? A ligação entre os dois revela um ciclo vicioso, sabe? É uma armadilha que se autoalimenta e vai drenando toda a energia, toda a motivação para agir. Aqui, a conexão fica muito clara. De um lado, a gente tem a causa interna, a dependência emocional, o medo do fracasso. Do outro, o efeito externo, que é a falta de autonomia, a procrastinação. Fica nítido como um estado interno alimenta diretamente uma paralisia no mundo real. E aí, a armadilha se fecha. A inércia, o não fazer, o deixar para depois, acaba se tornando a prova que a pessoa precisava para confirmar aquela crença interna de que ela não é capaz. É um ciclo que se prova verdadeiro a cada dia que a pessoa fica ali, parada, reforçando mais e mais a sensação de impotência. Mas, e essa é a parte mais importante, reconhecer esse ciclo já é o primeiro grande passo para quebrá-lo. É a partir daqui que começa a jornada para a integração, um processo que o Jung chamava de individuação, o caminho para a gente se tornar quem a gente realmente é. E esse caminho, bom, não é uma fórmula mágica, não é uma solução rápida. É um processo de construção. Cada passo desses, desde assumir responsabilidade até integrar a própria sombra, é como colocar um tijolo na fundação de um eu mais forte, mais autêntico. Isso ajuda a ancorar aquela energia toda criativa do puer, do eterno jovem, aqui no mundo real, no concreto. Esse é talvez o passo mais corajoso de todos. Olhar para aquelas partes de nós que a gente rejeita. Porque sem aceitar nossa própria sombra, qualquer tentativa de amadurecer vai ser incompleta. A gente vai estar negando um pedaço de quem somos. E fortalecer o ego aqui não tem nada a ver com ser arrogante. Significa construir um centro interno, um eixo. É a capacidade de passar pelas tempestades da vida sem se despedaçar, agindo a partir de um lugar de convicção e não de dependência ou de medo. O Burnout Social Club é exatamente este espaço. Um lugar para respirar no meio do excesso, para a gente questionar o que parecia óbvio e se reconectar com o que é essencial. No fim, a pergunta que fica é:
qual pequeno ato de responsabilidade pode ser o primeiro passo para sair desse ciclo? E vale sempre lembrar, às vezes a maior revolução é simplesmente ser inteiro em um mundo que insiste em nos fragmentar.